Convido os irmãos para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Leremos até o verso 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Irmãos, a vida do cristão, ela pode trazer momentos de angústias, de aflições, de tristezas, mas ela nunca trará insegurança. Não se o cristão for aquele cristão bíblico, que tem de fato a Bíblia como sua regra, não só de fé, mas também como conduta. A palavra de Deus, ela nos diz, o justo viverá por sua fé. Eu quero convidar os irmãos para ver isso. Nós nunca teremos insegurança justamente por causa desse versículo. E eu convido os amados irmãos a verem aqui no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Gostaria que os irmãos deixassem suas Bíblias aí abertas nesse capítulo 2 de Abacuque. Apesar que leremos aqui o capítulo 1, um pedaço, né? Mas deixa aberto em Abacuque. Abacuque, ele era um filósofo, porém ele era um homem de Deus, que Deus levantou para profetizar durante algum tempo, né? Existiam os profetas de ofício, aqueles que eram profetas mesmo, como existiam os sacerdotes era a linha hereditária, né? E então ele passava a vida inteira na sua função de sacerdote. Alguns profetas passavam a vida inteira na sua função de profeta. A Bíblia não dá essa nomenclatura, né? Teologicamente nós conhecemos ou chamamos, né, esses profetas de profetas de ofício. No entanto, alguns foram chamados, alguns tinham outras atividades e faziam algumas coisas e foram chamados para profetizar em algum tempo, né? A maioria desses profetas chamados profetas menores, com Abacuque, são 12 profetas menores, né? Eles são considerados profetas menores basicamente por causa do tempo do ministério e da intensidade do tempo das suas profecias, tá? E Abacuque era um deles. Abacuque, ele era um filósofo, ele era um pensador. Ele escrevia, ele observava as coisas. Mas só que ele era um servo de Deus, né? Nós não sabemos exatamente em que tempo ele profetizou. Provavelmente no ano 605 a.C. Foi um pouco depois da vitória de 7. Isso nós supomos.
uma média do ano 605, mas pode ter sido bem antes, tá? Com certeza depois disso não, mas pode ter sido antes. E ele profetizou que Deus usaria os caldeus, ou seja, a Babilônia, como juízo contra Judá. Abacuque era um homem de oração. O tema desse nosso estudo aqui é a espera e a resposta da oração. Nós vemos que mais para frente, lá no Novo Testamento, Jesus nos ensinou a serenidade e confiar na providência de Deus, como nós vimos no texto que nós lemos aqui de Mateus, né? Mas agora vamos aprender aqui com Abacuque a espera e a confiança no Deus provedor. E vamos procurar identificar uma diferença da postura de Abacuque, ou seja, de alguém que confia de fato no Deus provedor, daquele grupo de pessoas que Jesus estava ensinando, né? Não fique perguntando o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque os gentios é que buscam essas coisas, né? Nosso Pai Celestial sabe de tudo que você necessita, tá? E vamos ver aqui uma diferença de postura, então. Primeiro vamos ver um pedaço aqui da oração. Aliás, vamos ver essa primeira oração aqui de Abacuque, no capítulo 1, versos 12 a 17. Abacuque, ele faz aqui uma intercessão, uma oração. E ele fala assim para Deus: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que nem podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque ele enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Olha só que interessante, Abacuque, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa oração aqui, a gente tem que fazer um exercício mental e tentar se colocar no lugar de Abacuque. Um homem esclarecido, erudito, culto, um filósofo, observador das coisas, mas temente a Deus, confiava plenamente em Deus. E de repente ele é chamado por Deus com uma mensagem totalmente fora da observação humana dos fatos, como um filósofo costuma fazer. Ele é chamado para profetizar que Deus levantaria um povo violento, que governa com braço de ferro, para entrar em juízo e punir Judá. Então ele começa essa oração e ele fala: não é desde a eternidade o Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos? O Senhor para executar juízo. Então ele reconhece, ele começa essa ação reconhecendo a grandeza de Deus e a santidade de Deus. E aqui no verso 13, ele fala algo que teologicamente tem uma profundidade imensa, principalmente contra aqueles que hoje são chamados aí de fatalistas, né, que dizem que Deus criou o mal, né? Ele diz aqui, olha, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, nem ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente? Te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então ele fala a respeito dessa santidade de Deus que nem pode ver o mal. Abacuque, ele não está entendendo o motivo da sua pregação. Ele não está entendendo, porque ele está profetizando que Deus vai levantar um povo ímpio, violento, cruel, idólatra, pagão, para fazer juízo com o povo de Deus, o povo escolhido de Deus.
E ele fala, então somos como peixes, e vem alguém com anzol, né? Somos como peixes que não tem quem nos governe, somos como, temos como anzol, né? E etc, etc. Então, irmãos, nós vemos aqui nessa primeira oração, que ele termina com uma pergunta: acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Oração fazendo uma pergunta: acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então nós devemos nos colocar no lugar de Abacuque, porque ele observava as coisas e ele não tinha como entender esse propósito de Deus, né? E aí então não houve uma resposta imediata de Deus. Nós sabemos disso aqui por causa do capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Veja aqui, ele coloca assim: me colocarei na minha torre de vigia. Vou esperar. A resposta ela não foi imediata. Ela demorou, essa resposta. Nós não sabemos quanto tempo passou do verso 1 até para o verso 2 aí, né? Mas a resposta ela veio. Ela demorou, mas ela veio. Veja o verso 2 e o verso 3. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E a resposta, Deus deixa ela bem clara no verso 4, que nós lemos aqui. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, a confiança em si mesmo traz a queda, a confiança em Deus traz a vida. É isso que Deus essa é a mensagem que Deus está dando aqui para Abacuque e para o povo de Judá, né? A mensagem era que viria o cativeiro, se não houvesse o arrependimento, viria o cativeiro babilônico, né? Como a profecia de Jeremias. Aqui Deus está respondendo à oração do profeta, que estava angustiado, porque recebeu a profecia, não conseguia entender aquilo com raciocínio humano, mas confiava, cria nisso. Então Deus, ele dá essa mensagem: a confiança em si mesmo traz a queda, a confiança em Deus traz a vida. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então aqui Deus está falando de dois grupos de pessoas, né? Então esta palavra aqui, do versículo 4, levantou a reforma. Deus usou este versículo aqui para impulsionar Martinho Lutero, para tomar as providências e escrever as 95 teses. Foi ao ler esse versículo aqui. E essa palavra, ela é tão real, tão verdadeira dentro da doutrina cristã, da teologia cristã, que ela é repetida 3 vezes no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo repete ela 2 vezes, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, e o autor aos Hebreus repete ela aqui no capítulo 10, verso 38. Então, a partir que Deus responde essa oração para Abacuque e coloca que aquele que tem confiança em si mesmo está prestes a cair, mas aquele que confia em Deus terá a vida, Deus generosamente, Deus não precisava fazer isso. Entenda esse detalhe aqui do livro de Abacuque. Deus entende a apreensão de Abacuque, porque Deus, ele mandou aquela mensagem para o profeta, isso era o suficiente. A mensagem era essa, né? Para se arrependerem, porque viria o cativeiro. Exatamente como a pregação de Jeremias, que foi muito mais longa do que de Abacuque, né? A resposta é essa. Mas Deus, a mensagem da profecia é essa. Mas Deus demonstra aqui que ele entende profundamente a perplexidade do profeta, do Abacuque. Então Deus cuida do Abacuque,
Porque o Abacuque está falando, como assim um povo ímpio vai fazer juízo? Como assim? Eu vou dar uma mensagem que o Senhor está falando, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor é santo, como eu falei no início da minha oração. O Senhor é santo, eu creio totalmente nisso. Teus olhos não podem ver o mal. Agora que eu não consigo entender como essas duas coisas. Como que o Senhor vai levantar um povo ímpio para prevalecer sobre o teu povo escolhido, como juízo? E Deus então generosamente, graciosamente, responde ao Abacuque. Irmãos, eu não posso afirmar, né? Mas se Abacuque não tivesse feito essa oração, esse pedaço que eu vou ler aqui, que nós estamos lendo aqui do capítulo 2, talvez nem existisse. Porque o Abacuque ele fez essa oração e Deus, esta parte aqui é Deus cuidando do Abacuque, respondendo para Abacuque. Então Deus fala isso: eis o soberbo, sua alma não está reta nele, mas o justo viverá pela fé. E olha só como Deus vai falando: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E aí, Deus então mostra para Abacuque que haverá 5 ais contra os caldeus. Tipo assim, eu estou na providência disso e eu estou no cuidado disso. E Deus então levanta 5 ais contra os caldeus. O primeiro está aqui no verso 6. Ai do que acumula o que não é seu. Então, aqui nós vamos ver que Deus está falando para Abacuque, não, essa nação, ela vai ser punida muito mais severamente do que o povo de Judá. Eu estou usando eles para fazer juízo, para fazer a correção que eu quero no meu povo, que eu preciso fazer no meu povo. Mas quem vai ser condenado mesmo são eles. Está dando para entender isso aqui, irmãos? E aí Deus então começa a mostrar os 5 ais que são muito mais graves do que a punição a Judá. Agora, o que é interessante aqui é que se você analisar esses 5 ais, você consegue perceber elementos da nossa sociedade hoje. Nossa sociedade aqui no Brasil. E veja o porquê Deus então julgaria severamente a Babilônia. O primeiro ai, no verso 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se encarrega de penhores. Até quando as pessoas vão querer crescer a todo custo, tomando para si o que não é dele, acumulando coisas que não pertencem a ele, coisas ilícitas que não devem ser dele? Até quando essas pessoas vão fazer assim? Quando diz essa expressão aqui, ai daquele, não sei se os irmãos lembram quando estudamos o Apocalipse, é extremamente severo esse juízo, é extremamente severo. E existe diferença de juízo. Lembra que Jesus fala para Betsaida? Ai Corazim, ai de ti, ele usa essa expressão ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem feito sinais e milagres que foram feitos, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinzas. Portanto vos digo que haverá menos rigor para eles do que para vós no dia do juízo. Então haverá uma diferença de juízo. E quando ele usa essa expressão ai, ele está falando para Abacuque, não, o juízo deles vai ser muito maior. Vocês não são como os peixes que não têm governo e eles vão vir com anzol pescar. Não. Eu só estou exercendo meu juízo para correção. E esta correção foi que levantou até os reformadores ali no século XVI, com este versículo de 2,4. Então, o primeiro ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? O segundo ai, está aqui no verso 9. Ai do que ajunta bens mal adquiridos. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em seu lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Os homens confiam tanto nas coisas materiais, nos recursos materiais, que abandonam Deus. E ao abandonar Deus, eles abandonam a moral de Deus. Então, a apostasia, irmãos, não é só parar de ir à igreja. Aliás, muitas vezes nem é parar de ir à igreja. Às vezes é apóstata que está indo à igreja. A apostasia é abandonar a moral e os valores de Deus. É abandonar a verdade de Deus. Isso que é a apostasia. O terceiro ai
é o ai do que edifica a cidade com sangue. Está aqui no verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Irmãos, tudo que é fundamentado na iniquidade e no sofrimento dos outros, pode até prosperar materialmente aos olhos dos homens, mas vai ser motivo de juízo, vai ser passivo ou passível do juízo de Deus. E entra como esse ais aqui. Não tem como fundamentar algo numa iniquidade, no sofrimento dos outros e querer ter a aprovação de Deus. Não, mesmo que prospere. E eu vou até mais longe. Muitas vezes prospera quem age assim para o próprio juízo, para a própria condenação. Porque nós estamos vendo, né, contextualmente nas Escrituras, que Deus age assim. Deus entrega o homem ao próprio erro. O ímpio prospera nos seus caminhos, mas o final são caminhos de morte. Então, muitas vezes Deus levanta até povos ímpios para prevalecer, para fazer juízo com alguém, mas o juízo sobre eles é muito mais severo. Um outro ai aqui, o quarto ai, é do que embebeda o outro para ver a sua nudez. Está aqui no capítulo 2, verso 15. Ai daquele que há de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Isso aqui está dizendo que esses homens que são passíveis deste mal, desse julgamento severo, deste ai, eles são tão egoístas, mas tão egoístas, que eles chegam a ter essa prática de embebedar alguém para abusar daquela pessoa, muitas vezes imoralmente, ou para tirar algum outro tipo de proveito. Então não existe um respeito com o próximo, não existe uma preocupação em preservar a integridade do próximo. O que existe nessas pessoas é um egoísmo acentuado. E nós vemos que essas práticas, elas são comuns na nossa sociedade. As pessoas fazem isso desde a adolescência. E acham normal levar esse tipo de vantagem aí, de coisas, né? É muito comum nós vermos notícias de pessoas que fazem isso, né? Tem até eu não sei se é uma droga ilícita ou é algum remédio lícito que se usa, que chama Boa Noite Cinderela, que se coloca na bebida e a pessoa muitas vezes fica até perde os sentidos, né? E as pessoas abusam ali, ou roubam, ou fazem algum mal para aquela pessoa. Então, todas essas coisas são passíveis de ais. Nós já vimos 4, né? Ai do que acumula o que não é seu, ai do que ajunta bens mal adquiridos, ai do que edifica a cidade com sangue, com iniquidade, né? Que edifica algum empreendimento com iniquidade, né? Ai do que embebeda o outro para ver a sua nudez. E o quinto ai é a idolatria, né? Está aqui no verso 19. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E uma tecla aí que a gente bate, porque a gente está vendo o meio evangélico cometendo o mesmo erro da Igreja Católica Romana com relação a imagens, né? Aqui este ídolo que não pode ensinar, que é professor de mentira, ele é uma imagem, é um ídolo mudo que ele não pode ensinar. Ele não é verdadeiro, ele não corresponde à verdade, não corresponde a Deus. Ele não faz parte disso.